Olá, começamos o ano de 2026, mas primeiramente eu quero agradecer o ano de 2025, quando iniciei esse meu projeto, esse meu propósito de vida, e passaram pessoas comigo numa troca enriquecedora, que foi para mim, né, muito inovador no que eu fiz, mas ainda mais gratificante pelo que eu consegui, né, conhecer de cada pessoa que passou por mim em cada conversa. Então, sejam bem-vindos a mais um novo episódio em 2026, porque aqui a gente conversa sobre pessoas reais, realmente, trajetórias de vida, pessoas que atravessam fronteiras e decisões que constroem muito legados. E aí, hoje, né, quando eu falei que eu quero começar 2026 com uma pessoa que ó, eu tenho uma admiração há anos já por essa pessoa, é uma pessoa querida para mim, em todos os sentidos. E ela tem uma história, além de inspiradora, eu vou dizer que ela tem uma visão global de tudo, uma sensibilidade humana. A vida dela é dedicada não só, né, a negócios, mas pessoas, e ela tem um impacto social que para mim, assim, o que ela vem construindo aos longos dos anos. Ela é uma pessoa que nasceu na Inglaterra, eu estava até comentando com ela agora, descobrimos agora que eu tenho a mesma origem que a dela, né, libanesa, e ela escolheu o Ceará como casa. Então ela construiu aqui uma carreira sólida, como executiva, conselheira e principalmente como protagonista de iniciativas que transformam o Brasil. Nós vamos falar muito sobre isso, especialmente quando falamos de mulheres, governança e futuro. Vamos também falar um pouco de trabalho, família, como é que a gente, né, concilia isso tudo, os desafios da liderança, transições de carreira, governança e os novos caminhos que surgem quando a gente escolhe evoluir. Então tenha certeza que nós vamos ter uma conversa muito profunda aqui, elegante e muito verdadeira com essa mulher que eu tenho muito prazer de apresentar a vocês, Anete Rives. Anete Rives, seja muito bem-vinda. Como eu já expliquei aqui, é um prazer ter você aqui com eu falei só um pouquinho, né, da sua bio aqui, da sua trajetória, mas muito obrigada por começar esse ano de 2026 trazendo para nós, assim, a sua história de vida, o que você faz, né, e já fez tanto por tantas pessoas aqui em todos os sentidos, não só por empresa, mas por pessoas, realmente, seja muito bem-vinda. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui contigo. E é muito bom a gente começar o ano recebendo elogios também, porque todos nós precisamos, não é? Então, eu fico muito feliz de estar aqui, poder contribuir, compartilhar um pouquinho nesse início do ano. O início do ano que começou turbulento, né? No nosso mundo, né? Então, fico muito feliz de estar aqui contigo e poder compartilhar um pouquinho da minha vida, dos meus pensamentos. Não, é perfeito, né, Anete, e eu vou ter que falar, porque se eu não falar, a minha madrinha vai me chamar a atenção. Eu brinquei com a Anete, porque a minha madrinha é a Anete, né, e a Anete com 2 N e 2 T's, e eu nunca tinha visto, quando eu conheci a Anete, eu falei: "Não acredito", igual a da minha madrinha, então eu vou falar aqui o recado pra ela, viu, madrinha. Eu falei que a Anete maravilhosa igual a senhora, viu. Anete, quando a gente fala, né, começou o ano, a gente sempre imagina propósitos, né, o que que a gente tem planos para 2026, é claro que a gente planeja muita coisa, mas nem sempre é da forma que nós gostaríamos, né. Então, assim, eu queria entender um pouco, você nasceu na Inglaterra, né, é isso? Assim. Eh, você tem uma mistura muito boa que eu estava vendo, raízes egípcias, né, libanesa também, e construiu uma carreira aqui no Brasil. Com essa mistura de culturas e tudo que você viveu, né, como é que você mudou a sua forma de liderança, de tomar decisões? Para você foi difícil? Você consolidou tudo que você aprendeu? Fala um pouquinho sobre isso, porque é interessante, porque são várias, olha, Inglaterra, Egito, são coisas bem diferentes e eu acho que isso moldaram, né, e com certeza fazem parte da a NET que você é hoje, né. Não, com certeza. E eu costumo dizer, em geral, que eu não seria a Anete que eu sou hoje se eu não tivesse vindo para o Brasil. Porque acho que tudo que eu passei, que eu sofri, que eu aproveitei, que eu convivi, ah, me fez uma pessoa diferente e me levou num caminho diferente do que se eu tivesse dado continuidade à vida que eu tinha planejado para mim na Inglaterra, como executivo na Shell Internacional, que foi toda aquela trajetória pelo qual eu tinha me preparado quando eu estava estudando na Inglaterra. Então, ah, eu sou muito grata ao Brasil por tudo. Pelo bom, pelo ruim, por tudo, por todo aquele convívio. E às vezes o pessoal me pergunta, mas você gosta do Brasil? Eu disse, pô, eu estou aqui mais de 40 anos, gente, então você só pode estar num lugar porque você se sente bem, né? Então eu acho que é toda aqueles desafios, aquelas mesclas que o Brasil traz pra gente, é o que ou faz ou quebra a gente. Então eu acho que eu consegui ao longo dos anos aproveitar bastante. E eu acho que ah, o fato de eu ter tido uma educação muito sólida, uma criação, sobretudo da parte da mamãe, que eu fui criado pela minha mãe, que é
era egípcia, então uma estrangeira na Inglaterra, que naquela época eu não pensei muito quanto isso era diferente, né? Então eu acho que toda aquela base sólida que eu tinha me deixou mais preparado para enfrentar tudo que eu enfrentei aqui no Brasil. E você sendo uma mulher também, né, você se queira ou não, né, na época que você está dizendo aí, já como sua mãe mesmo passou, você sabe que era dificuldades de, né, de tudo, né, de ser vista, né, eu acho que a gente acaba ficando mais resiliente, né, acho que a gente acaba tendo, né, vendo pela sua mãe, vendo tudo que você passou também, isso ajuda você a com certeza, né, a se tornar mais forte, a se tornar, eu falo resiliência porque quando a gente passa por tanta, né, diversidade em tudo que acontece e eu sei que não é fácil, né, como mulher na carreira executiva, não sei como era lá, como estava lá, mas aqui no Brasil demorou muito, ainda eu acho que tem muito ainda também a mudar ainda, né. Não, sem dúvida. Primeiro, a minha mãe foi guerreira, né? Quando eu olho para trás, eu entendo que eu ganhei muito da mamãe, que nasceu numa família muito rica, casou com meu pai inglês, foi para a Inglaterra e sofreu. E sofreu sem nunca dizer para a família dela do sofrimento, né? Então, eu acho que eu ganhei muito dessa resiliência da mamãe. E quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei de uma multinacional, da Shell Internacional. Então, eu cheguei de uma multinacional que já estava muito mais avançada do que aqui. E eu creio que eu nem sabia quanto aqui estava atrasado, então eu fui fazendo e sem questionar, então eu não entendia e nem pensei em entender algumas das dificuldades, que vieram pela frente, né, que mulher não trabalhava aqui naquela época, hã, você era conhecido pelo sobrenome Sim. aqui na região e eu não tinha sobrenome, pelo menos não tinha um sobrenome conhecido, né, eu não falava português, então eu não tinha nada do normal para me ajudar. E também eu não tinha nenhum dos preconceitos que aqui tinha. Então eu acho que essa mescla me ajudou a dizer, bom, eu fui criado dessa forma, gente, eu não vou mudar, porque eu estudei muito, eu realmente eu trabalhei muito quando eu era jovem, para ter uma das melhores educações da Inglaterra, chegar onde eu queria chegar, cheguei onde eu queria chegar, então não tinha como eu devolver aquilo. Então eu fui fazendo sem considerar que poderia ter barreiras. Talvez isso me ajudou bastante, sobretudo nos anos 80 e no início da minha carreira aqui. Eu estava vendo, você veio em 83 foi que você veio para o Exato. Ceará, né. Uhum. E aí você veio já casado ou você casou aqui? Não, eu vi casada, Foi a casado. mamãe não ia me deixar vir sem se casar, tá. Então, eu vi casada, mas eu não falava português, e eu não sabia o que que eu ia fazer. A Shell até tinha oferecido para eu ser transferido, só que a Shell só tinha no Rio de São Paulo, e naquela época Rio e São Paulo eram muito longe, Hum. então não tinha nem como eu pensar aquilo. Então eu vi na esperança que eu ia conseguir alguma coisa. E logo no início eu estranhei bastante, porque eu não sabia nem aonde começar, né, eu tinha que sair de casa, mas eu não falava português, então eu disse: "Bom, eu vou ensinar inglês", que eu já tinha feito como estudante, né. Então eu comecei a estudar a ensinar inglês, nas escolas de inglês, a ensinar russo também, porque eu sou formado em russo também. Aí eu fui saindo de casa. Esse era o meu primeiro objetivo, tem que sair de casa E e conhecer começar pessoas, né, veio fazer conhecer pessoas que pudessem falar comigo, porque poucos falavam inglês e eu não falava português. Então os primeiros meses não foram fáceis para mim. Eu costumo dizer em geral que eu passei 2 anos chorando, até eu entender que não adiantava eu comparar, nem eu questionar o que eu tinha feito, que eu já tinha tomado a decisão. E quando eu parei de comparar, na realidade tudo começou a ficar mais fácil, né, quando você para de comparar e você diz: "Bom, você está aqui, assume, aceita", então tudo começou a ficar mais fácil. Mas não nego, eu tive sorte, então, com 2 meses, eu recebi um convite para entrar no grupo Eds Queiroz, mesmo sem falar português. Assim, eu costumo dizer que, será que ser inglês me ajudou naquela época? Eram poucos estrangeiros aqui na época. Então eu entrei sem nem falar a língua, para começar a fazer as exportações e aí foi o início da porta de sorte que eu tive quando eu é. cheguei, né. É o que você falou, né, eu acho que a sorte e todo o conhecimento, você falou: "Me esforcei para chegar onde eu queria", né, então eu acho que isso eu sempre comento né, na minha vida eu falei: "Não, eu quero começar a trabalhar como advogada de empresa". Então eu pus isso na minha cabeça e tomar pra eu já fui concursada, mas eu não me sentia feliz. Eu falei: "Não, o meu propósito eu quero ser uma advogada de empresa". E eu imagino para você, né, porque eu sou de São Paulo, mas eu tô no Ceará há mais de desde 2007. E mesmo assim, mesmo no Brasil as regiões são totalmente diferentes, né.
Então eu estranhei quando eu cheguei aqui, até pela a forma de falar, é o que você falou também, o sobrenome, mas é o interior. Então como eu fui do interior de São Paulo, eu me sentia muito no interior, como até uma Campinas aqui, às vezes, me percebia. Então para mim, imagino para você, vindo de outro país, né, e para uma região que com certeza, aqui, nessa época, né, eu tive aqui em 97 em Fortaleza, e eu já vi como que era, né, mas é o que você falou, todo mundo me pergunta: "Ah, mas você gosta também né, de morar em Fortaleza?" Eu falo: "Eu amo, senão não estaria aqui também, Exato. já vou fazer daqui a pouco, vou fazer 20 anos que eu tô aqui já". É. Então, né, eu acho que a gente escolheu, e é o que você falou, é se adaptar e não comparar. Eu Uhum. aprendi isso também, não comparar. "Ah, se tem isso, ah, mas não tem isso em São Paulo, não tem isso em Fortaleza", não. É viver o que tem, Exato. né, e É. buscar, como você falou, sair, conhecer, Buscar as oportunidades onde buscar você está. oportunidades, né, e você fez muito bem isso, viu, Uhum. Anete. Aí, você veio pra cá, você se tornou mãe, seu filho nasceu aqui no ou não? Pois é, então, isso também foi outra coisa. Aqui naquela época, as pessoas casavam e tinham filho no primeiro É. ano, né? Eu não. Eu disse pro Marcos, eu disse, nada de filho, porque eu não sei nem se eu fico aqui. Então, também era um outro questionamento nas famílias, né? Porque eu disse, não, não, não. Primeiro vamos entender o que é essa vida, vamos começar. Então, comecei a trabalhar, e o trabalho para mim foi muito bom, porque eu entrei num momento que o Brasil não exportava, o Brasil era um país fechado Uhum. na época. Então a gente começou a abrir as exportações, abrir no sentido de entender como exportar. O Brasil estava aprendendo a exportar, então foi nesse momento que eu comecei a trabalhar. Então a gente começou a aprender como exportar fogão, como fazer, mesmo aqui no Ceará a gente não tinha navio Sim, internacional, então tudo saía de Santos, como mandar o produto para Santos, como fazer, então a gente a logística a totalmente. logística não existia, nada de logística aqui, então eu entrei num momento muito, muito bom, né, que tinha que fazer tudo desde o início. Isso foi super positivo para mim. Na realidade, a minha sorte, né, e não é sorte, talvez eu tive na Shell uma base de processos muito cedo. Shell era uma das empresas mais avançadas em processos, a gente já estava com sistema dentro da Shell quando eu estava lá. Então, aquela base de processo, de como você fazer projeto, eu já estava trabalhando. Isso foi uma coisa muito positiva para mim, porque aqui não tinha nada. Sim. Aqui era meio um pouco de Far West, né, na época. E eu entrei no momento e numa área que não tinha nada também, então foi muito, muito bom. Então eu tinha que criar tudo, começar tudo, fazer tudo do zero, e foi super positivo. E aí, a gente combinou nada de filho, primeiro para entender se eu vou conseguir me adaptar, né? E dois, porque esses primeiros anos eram muito turbulentos, porque era uma vida bastante complexa, Sim. de aprender como trabalhar, como falar a língua, como entender esse país e como fazer uma coisa nova nesse país também. Então, o Thomas só nasceu em 87, então a gente levou 4 anos e meio, para ter o primeiro filho. Não tirei licença de maternidade na época, porque não deu, mas não deu problema. E também eu dei de mamar 18 meses, tá? Olha Então não foi problema, a gente conseguiu se virar, só. e a Sasha nasceu em 1990, então demorou um pouquinho, tanto para que eu pudesse me adaptar, assim, num país totalmente diferente, num ambiente muito diferente, e eu comecei a entrar numa área que realmente era muito excitante, era muito legal, era tudo muito novo, e pronto. E você começar, né, deixar o seu legado, a sua, né, o que você fez de uma, né, e começou do zero, que não tinha, é muito, eu acho super empolgante, eu adoro, É, né, eu adoro um desafio, eu sempre falo, é, eu gosto de coisa desafiadora, falo aham. que tem lá para começar, para fazer, e a gente traz uma bagagem que vai ajudar sempre a alguma coisa e vai Com aprender certeza. junto, né, não tem como. Não, com certeza. O que era legal, eu não falava português. Quando a gente sabia que a gente vinha para cá, eu até comecei aulas de português em Londres, mas eu peguei um português, que foi um desastre, porque eu não entendi nada. Eu disse, Marcos, eu não vou aprender essa língua. Aí, com um mês, eu parei, eu disse, eu vou me virar lá. Quando eu cheguei aqui, ah, a gente estava tentando exportar fogão e botijão. E aí, Anete, eu nunca tinha visto um botijão na minha vida na Inglaterra. Eu disse, eu uso botijão pra quê? Porque era tudo encanado na Inglaterra, né? Uhum. Aí eu penso, não, botijão é pra cozinhar, tá? Tá bom, então nós vamos exportar botijão. E qual era o país que eles estavam tentando exportar? Inglaterra. Eu disse, Inglaterra? Eu nunca vi um botijão na Inglaterra na minha vida, o que é isso? Olha. E realmente o botijão porque eu era muito urbana, né? E os Uhum. botijões na Inglaterra eram usados muito no acampamento, esse tipo de coisa. Mais rural. Então eu aprendi meu português traduzindo a norma técnica de botijão.
Eu me colei no gerente de botijões, ele com a norma técnica para entender o que ele tinha que produzir, e eu para traduzir para que ele pudesse entender. E foi assim que eu comecei, né? Aprendendo a língua, traduzindo a norma técnica e logo para o meu país. Não, isso é muito bom. E assim, e eu falo que o português, né, eu acho, eu particularmente eu converso com muito pessoal que é de fora e fala que acha muito difícil, né? Eles falam assim, não, inglês é fácil, porque o português é difícil, é tanta regrinha, né? É tanta coisinha. E eu tive um professor de inglês que ele era egípcio. Aí eu falei: "Meu Deus do céu", então assim, pra mim eu era um pouco mais difícil, mas foi bom, porque eu acho que acaba que, eu falo assim, Muhammad, eu nunca esqueço, assim, ele tinha uma forma, né, de ensinar muito boa, só que realmente o sotaque muda, né. E aí eu fui fazer uma vez uma entrevista com um alemão em inglês, só que ele estava totalmente gripado, resfriado. Eu falei: "Gente, eu não conseguia entender nada do que ele dizia", aí ele tentava falar português, também não dava nada certo. Eu falei: "Meu Deus do céu", assim, mas não era pra ser, eu sempre falo assim, que quando as coisas têm que acontecer na vida da gente, acontece da forma que é. Aí você tá falando hoje português totalmente assim, já é uma cearense total, viu, uma brasileira e cearense, né. E deixa eu te fazer uma pergunta, assim, você estava falando aqui, né, você trabalhou em grandes grupos, né, na liderança e como você própria disse, assim, trazendo, né, coisas que por aqui não era realmente não era muito comum, ter mulheres trabalhando, é comum também no interior era você fazer faculdade, casar, ter filho, aí quando você tinha o primeiro filho, quando é que vai ter o segundo, né, é sempre assim. Hã, e que em momento que você percebeu, né, que você deu eu falo que é uma você tem essa virada de chave, vamos dizer, que liderança não é só um resultado, mas que também ela vai impactar na vida das pessoas que estão ao teu redor. Eu acho que desde o início, para ser honesto, porque, primeiro, a gente não consegue fazer nada sozinho, né. E eu aqui, pior ainda, eu não conseguia fazer absolutamente nada, porque nem a língua eu tinha, então eu precisava muito de pessoas. Então, nesse sentido, eu sempre fui muito ligado a pessoas, e eu já cheguei com mestrado em gestão de pessoas. Eu fui, gestão de pessoas com a Shell Hum. Internacional, não por vocação, eu vou dizer com muita honestidade, eu me formei em línguas modernas, e na realidade eu ia trabalhar num ambiente totalmente diferente, eu ia para o MI6 da Inglaterra, eu ia na área de tradução e de espionagem, tudo aquilo que o MI6 faz. Mas no último ano da faculdade, surgiu uma oportunidade de tentar entrar em algum desses grandes multinacionais, e eu fui, assim, mas sem aquela dizer, sem dizer: "Não, eu quero gestão de pessoas". Então eu fui fazendo e eu entrei. E eu entrei e, sem dúvida, desde o início eu gostei demais. Então eu já me formei, já fiz mestrado na Inglaterra em gestão de pessoas. Então a vida toda eu cursei a minha vida com pessoas. Eu acho que isso é de um lado, do lado profissional. E do lado pessoal, a mudança para o Brasil foi uma mudança que me chocou muito. Hã, Inglaterra tem desigualdade, mas não como aqui. E aqui me chocou muito. Eu não entendia como esse país podia ter tanta desigualdade, como que eu poderia estar vivendo de tal forma, como eu poderia conviver numa casa onde a gente ia decidir o que a empregada ia comer, o que a gente ia comer, porque naquela época era assim, né, a empregada come isso, não sei o que e tal, era isso eu nunca entendi, Hum. e decidi nunca entender. Então, desde o dia que eu cheguei, que eu saí para fazer alguma coisa, hã, nas comunidades, desde o início. E para tal eu precisava das pessoas ao meu lado. Então, desde o início eu saio nas comunidades e eu uso as pessoas com quais eu trabalho, eram as pessoas que passavam mais tempo comigo. Então eu sempre construí tudo com as pessoas ao meu lado. Hã, e eu não vejo outra forma de fazer. É isso que eu ia falar, eu acho Não que vejo ninguém outra faz forma. nada sozinho, Não né. vejo outra forma. Eu acho que você acaba eu falo que nada se constrói sozinho, você tendo pessoas, você vai cada vez mais e realmente a desigualdade eu digo que tem muito, né, no Brasil todo, mas eu digo que, ainda tem demais, mas, realmente, se você olhar para trás, assim, eu quando vim morei aqui em Fortaleza, eu me assustei muito, assim, né, meninas novas, né, saindo com pessoas com estrangeiros, assim, pra mim isso aqui aquilo ali me dava por uma questão de prato de comida. Então eu acho, assim, que, enfim, eu falo pra mim é uma coisa que é sem explicação, né, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, não pode só ficar esperando, o governo, não, acho Não. que se cada um fizer um pouco, a gente consegue melhorar, né. E eu também tenho a mesma situação que a sua, na minha casa
o pessoal brincava, falava assim: "Ana, você tá estragando tudo", porque nem pra mim, meu filho, tinha que ter babá, porque eu não tinha ninguém pra minha família era de fora. Mas a babá ficava comigo, almoçava comigo no restaurante onde eu ia, tudo que a gente em casa também, não tinha essa, entendeu. Aí ele falava: "Você tá estragando, você tá como é que é, inflacionando o mercado e Hum, tal". Mas é porque eu também vim de uma realidade que não era assim, na minha casa a gente sempre foi, a gente sempre foi a pessoa que morava em casa, ficava em casa, era da família. uhum. Então a gente acaba que eu não consigo também fazer diferente, não adianta que aqui era de um jeito, mas assim, eu sempre fiz, né. E eu acho que é isso, né, eu não mudei pra atender as expectativas, eu acho que eu fiz o que meus pais me ensinaram. Então até hoje eu prezo muito isso, né. E aí você falou, né, você trabalhou foi com a Esmaltec, né, Grupo Edson Queiroz, né. Exato. Cascaju também? Cascavel também, na realidade eu fazia nos anos 80 e 90 todas as exportações das empresas que exportavam, então era mais Esmaltec, a castanha, um pouquinho a água. E em 91, quando o Collor abriu o país, aí eu fui aprender, eu já tinha aprendido a exportar, né, então Ah, eu fui aprender a importar também. Aí eu importava tudo para todas as empresas, então para o Sistema, Verdes Mares, para a Unifor, para fábrica de tintas, para todas as importações também a gente fazia. Então, tanto o mercado externo, aí depois a gente assumiu também toda a parte entendo. de importação, que também foi uma nova aprendizagem aqui no É isso que eu ia Brasil. falar, é uma outra, Isso. porque as leis aqui são totalmente eu falo que muda toda hora, né. Eu estava ontem conversando com uma pessoa, ela falou: "Ai, eu tô aqui, né, por causa da reforma tributária, não sei o quê", eu falei: "Ah, agora começa, né, toda hora tem uma novidade". Uhum. E aí, nessas empresas, por todo esse tempo que você passou, né, você já falou que, teve um aprendizado que, né, na parte de exportação, importação, com pessoas, enfim. Olhando para trás, assim, né, você acha que teve alguma decisão, que foi muito para você, né, determinante, para o seu crescimento como líder mesmo, naquela época que você tomou decisão que pode ser um pouco dura ou não, ou que você falou: "Não, eu tomei a decisão certa", eh, considerando que você era uma executiva, né, mulher, vindo de fora, né, enfim, vamos dizer assim, não é dentro de um padrão normal, né, vamos dizer assim, que você veio, que você olha para trás, você vê como decisão que você tomou nessa sua até esse momento na sua carreira que você teve, né, que te ajudou a crescer como líder, além das pessoas, né, que você Eu acho que talvez não foi uma decisão que eu tomei, mas que foi tomado por mim. Eu passei 20 anos no mercado internacional. Todas as relações internacionais, importação, exportação, e eu estava muito bem. Era uma vida que me ajudou muito, até porque me permitia viajar muito, então isso me ajudava a, a sair do país quando precisava também, né? Então eu tinha uma vida muito legal. E eu estava super bem. E no final dos anos 90, a gente entrou num projeto da construção da nova fábrica da Esmaltec, que era realmente um investimento muito elevado. E a gente fez essa fábrica, e no início dos anos 2000, eu fui chamado para dizer basicamente: bom, tem uma fábrica nova ali que está precisando de um CEO. Então a gente acha que pode ser você. Então eu não tomei aquela decisão, tomaram a decisão por mim, que eu acho que foi extremamente interessante. No sentido que tinha visto um potencial que talvez nem eu estava olhando. Então, eu saí de uma posição de gestor, né, para assumir uma fábrica, e eu não assumi só a Smalltech, já que a Cascaju era 80, quase 90% de exportação, eu assumi a Cascaju também. Então, do nada, de uma posição de executivo normal, me deram duas fábricas para dirigir. se Assim, tornou CEO de então, 2 ao mesmo tempo. duas fábricas de ramos totalmente diferentes, e uma posição totalmente diferente, pelo qual eu acho que nem eu não estava A buscando, eu gente não não estava nem não olhando. acredita, acho que a gente nós mesmos às vezes não acreditamos no nosso próprio potencial, né. Então eu acho que foi uma oportunidade, assim, muito positiva, que tinham visto esse potencial, e que ousaram tomar a decisão, né. Ah, então esse mudou totalmente toda a minha vida, toda a forma de trabalho, tudo que eu tinha que fazer, e toda a minha competência profissional, obviamente eu tinha que E como você falou, né, em segmentos totalmente diferentes, totalmente né. diferentes, Sim. né. Eu saí de ser da área comercial, que era basicamente o que eu estava, para a área industrial. Então saí para realmente para assumir 2 indústrias grandes. E você ficou até quando, assim, você ficou nessa No Grupo posição? Esquerda até 2015, então 13 anos CEO das 2 empresas, onde a gente fez foram anos muito bons, onde a gente conseguiu posicionar as 2 empresas
no segmento deles, em posições muito positivas no mercado, líder de mercado no Brasil, na Smalltech, reconhecido no mercado internacional, na Cascaju, como um dos melhores do mundo. Então, a gente teve anos muito bons, muito crescimento, muita aprendizagem, né? Muita mudança aqui no Brasil, naquele período, né? Muita mudança, momentos de crescimento forte no Brasil, que sem dúvida ajudaram a gente. E para mim, muita aprendizagem, né? Que foi extremamente positivo. E foi um período também da profissionalização da gestão. Acho que até os anos 90 a gente não falava muito de gestão, né? A gente fazia, né? A gente executava, né? Executava, não E, tinha gestão, não tinha você planejamento, operacionalizava e não tal. tinha um planejamento e tudo mais, né? Exato. Aí, no final dos anos 90, se começou a falar de gestão, tal. Então, a gente entrou nesse e foi extremamente positivo. E esse teu MBA que você fez né, já em gestão de pessoas, quer dizer, já uma coisa que um tempo atrás você já tinha feito, você viu, né, que demorou um tempo para poder, mas você sempre pôde usar, Não, né? com certeza. Isso é ótimo. E aí eu estava vendo, porque assim, uma coisa que eu admiro muito ainda mais em você, acho que eu vejo que você sempre tá com a sua família, muito presente. E aí eu fico me perguntando aí, né, com essa carreira tão intensa que você teve, né, sendo uma posição né, cuidando de 2 empresas, vamos dizer assim, né, como é que você conseguiu conciliar essa sua vida pessoal, casamento, executivo com responsabilidade, filhos, né, porque a gente sabe que filho demanda muito da gente também. Como é que você conseguiu? Porque eu sempre vejo você muito presente, seus filhos, assim, com você, a gente percebe, né, no olhar deles, toda vez que eu vejo, eu sempre falo, não, no olhar de um filho a gente percebe quando ele tem aquele amor, aquela gratidão pelos pais, né, e eu vejo isso, toda vez que eu acompanho você, eu vejo isso. Com certeza. Na realidade, primeiro eu não poderia ter feito nada assim, sem que o Marcos, meu marido, tivesse um pensamento também condizente, né? Então o Marcos nunca, ao contrário, nunca questionou. E aliás teve que se defender perante os amigos, perante o mercado, muitas vezes, quando dizer, tu deixa a sua esposa viajar dessa forma e tudo mais. Então o Marcos sempre tinha um pensamento muito aberto nesse sentido, ajudou muito. Mesmo antes da gente falar que casais precisam dividir as tarefas e tudo mais, isso acho que sempre foi do pensamento da cabeça dele, então a gente sempre compartilhou tudo em casa nesse sentido, e eu jamais poderia ter feito nada sem essa atitude da parte do Marcos, né? E referente aos meninos, eu sempre parti do princípio que a gente tem meninos, mas nós não vamos mudar a nossa vida. Então, os meninos entram no esquema da nossa vida. Então, cansei de carregar meus filhos para eventos, para reuniões, para botar eles para dormir numa mesa de jantar que tinha clientes, mas desculpa aí, mas meus filhos estão aqui, eles vão ficar aqui, vão dormir. Então, a gente nunca excluiu os meninos do nosso dia a dia. A gente nunca mudou o nosso dia a dia para os meninos. Ao contrário, os meninos entraram no nosso ritmo de vida. Então, quando se fala, tem que ter aquele momento de qualidade, para mim, todos os momentos são momentos de qualidade. Então, estou trabalhando, mas olha, estou aqui para me ligar, estou aqui não sei o quê, a gente vai fazer, vamos viajar, então, vou fazer uma viagem assim, mas vamos pegar 3 dias, no final da viagem vocês vêm, a gente aproveita. Então, a gente sempre entrou no ritmo como família. Nunca mudamos, nunca mudei qualquer coisa que eu precisasse fazer, nunca pedi desculpas aos meus filhos por estar trabalhando demais, e creio que eu nunca fui ausente. Mas porque todos nós vivemos talvez intensamente juntos, então eu acho que é isso. E se você vê hoje em dia, talvez seja assim, o símbolo pode ser assim. Hoje a minha netinha mora com a gente em casa também, né? Desde que ela nasceu, que ela entra nos meus calls. Mesmo bebezinha, tal, ou tal. E mais ela que entra. Quando ela vê que eu estou num call, ela entra na sala, ela sobe, vê quem é, dá oi e tal, e vai embora. Então, eu nunca separei nada nesse sentido. Então, e eu acho que foi assim. Se eu tivesse que parar e dizer, puxa, eu não estou tendo tempo para estar com eles no momento que precisa, ou eu vou perder isso, vou perder aquilo, eu estaria gastando muita energia num sentimento de culpa que eu não poderia mudar. Então, eu não tinha sentimento de culpa, e eu tenho quase certeza que eles não têm nenhum sentimento de ter perdido momentos de qualidade comigo, porque eu acho que todos os momentos que a gente estava junto, que seja junto fisicamente ou junto se falando num vídeo ou qualquer coisa. É estar presente. Então eu acho que estar presente é a forma que você enfrenta aquilo. E foi tudo bem.
foi sempre tudo bem e E a gente conseguiu se virar e como eu falei no início, o Thomas eu dei de mamar 18 meses, a Sasha 10 meses, só parei porque eu estava lá no Caribe, aí pedrou o leite, aí eu tive que parar, mas tudo bem. mas Mas foi isso. Eu acho que a vida, na realidade, é a forma que você enfrenta a vida. Essa é a vida, é assim que a gente vai ter que trabalhar. Então, como é que a gente soluciona tudo que está no nosso caminho nesse momento? não, e você falou uma coisa que é verdade, né, eu acho que quando a família toda, todo mundo tá unido, né, e você tem um parceiro que compreende, te entende, né, mas assim, como você falou, às vezes é complicado também tinha essa questão, eu viajava muito, meu marido ficava aqui, e quando a gente mudou pra cá, a gente até uma vez assim: "Ah, você é barriga branca", a gente: "O que que é barriga branca?", né, aí eu não sabia, né, "Ah, é marido que fica em casa", mas eu nunca tive isso não, porque eu acho que realmente tem que dividir É. responsabilidades, e você estar junto, né, e eu falo que o presente não é você estar fisicamente, Uhum. é você estar em como você falou, num call, numa reunião junto, enfim, você fazer parte daquilo, né. Aham. Então isso pra mim, assim, é gratificante. É. E hoje seus filhos estão empreendendo também, estão com empresas, né, Net? Exato. Os dois são empreendedores e o Thomas é responsável pela nossa fazenda e a gente é exportador de planta tropical. Exportador não, a gente produz planta tropical, a gente comercializa aqui no Brasil, mas a maior parte é exportação. E a Sasha tem a rede de academias. Então os dois estão já há muitos anos na vida de empreendedor, fazendo. E você é a conselheira neles É, nesse sentido, é você que é a Desde o início, primeiros investidores, a gente sempre apoiando e orientando. A gente já tem nosso conselho de família, a gente está juntos. E os dois estão indo super bem. e aí você faz a Anete conselheira e a Anete mãe nesse momento, como é que você Essa é uma tarefa complexa, né? pensa? É Isso que eu ia falar, complexa. é complexo. Não, é bem complexa, até pelas próprias personalidades, Uhum. que são bem diferentes, e quais são as linhas de limite, né? Até onde um entra, até onde outro entra. Então, eu sou muito mais conselheira, tento não entrar na operação, porque eu acho que eu já não sou mais de operação, né? De qualquer forma. Ah, porém, como conselheiro, na tomada de decisão mais importantes, a gente está sempre juntos e orientando quando preciso de apoio externo, de outras pessoas, de outros profissionais, e etc. Nas nossas empresas, na realidade, o que eu assumo mais são os novos projetos, para não entrar no dia a dia da operação, né? A gente só define as estratégias E isso macros. não afeta de forma alguma também essa que você falou, né, é um conselho de família, quer dizer, isso também é bom porque você acaba deixando as decisões lá, e a vida em família continua de uma outra forma, porque não é fácil, às vezes você Não, não é fácil. Isso não significa que tudo é em paz, né? De vez em quando estoura e tem aquelas brigazinhas, mas, passa depois, né. Fala que é muito mais com o chapéu de orientação e estratégia do que na operação. hum. Net, foi em 2022, né, que você começou nessa que você realmente, como você falou, saiu da operação e foi para o conselho, né, na parte de, vamos dizer assim, de atuar numa governança, né. Que você acha, assim, para você sair do operacional, que não é fácil, né, do executário eu falo, né, o executivo que executa aquilo lá, para uma questão de ser uma conselheira de uma parte de governança, você fez algum curso para isso? Você, como é que porque é difícil, né, eu já fui de conselho também, às vezes a gente quer, né, a gente tem que tomar um cuidado, ter uma cautela para não querer entrar, né, a gente usa a nossa bagagem, a expertise de executivo, mas não pode ser aquele que executa, né. Uhum. Como é que foi para você essa mudança? Eu acho que não é fácil, não é fácil não fazer acontecer. Hã, mas eu já vim me preparando há muitos anos, para uma posição de conselho, até porque a gente criou todos os conselhos dentro das empresas, então a gente já tinha os conselhos, hã, hã, consultivos dentro das empresas que a gente já tinha criado, já fiz o IBGC, o Walton, todos os cursos, então eu já vinha me preparando para uma posição assim, já atuei em outros conselhos durante o período, e chegou um momento, na realidade, depois do Grupo Queiroz, eu fui para a Mahler, que é uma empresa espanhola, também com outra operação, e chegou um momento que eu achava que eu precisava fazer muito além, hã, com a experiência que eu tinha, do que ficar na operação de uma operação.
Foi por isso que eu decidi, com muita dificuldade, né, que eu não queria estar mais como executivo de uma empresa, eu queria ir além. E não é fácil em vários sentidos. Um é para você conseguir conselhos bons, que não é fácil, para a gente mulher não é fácil de jeito nenhum. E dois, para você não ter o seu dia a dia, era muito normal, de mais de 40 anos, você tá no seu dia a dia batendo meta todo mês, etc, etc. Então é um mindset que realmente não é fácil você entrar naquele, sim, num outro momento. Eu acho que o que me ajuda é que eu tenho muita coisa para fazer. Então, Então, porque eu tenho o consulado, eu tenho as empresas da família, eu tenho o Grupo Mulheres do Brasil, que realmente passou a tomar muito do meu tempo também. Então, eu tinha muita coisa para fazer, que me ajudou no período, no sentido, se eu tivesse parado, eu acho que eu teria tido muito problema. Mas já que eu tenho tanta coisa acontecendo, eu não parei em nenhum momento. Mas não é fácil essa mudança, não não é consigo te fácil preparar. conseguir conselho, e não é fácil também você não querer fazer em vez de você apoiar as pessoas na sua tomada de decisão. Principalmente quando Não. você sabe como fazer, É, né, e você vê que a pessoa tá indo no caminho errado, você dá vontade de fazer é, aquilo, né, mas tem que saber é. orientar e enfim. Uhum. E aí agora falando você falou uma coisa que a gente vai conversar um pouquinho também do Mulheres do Brasil, mas e também eu queria sobre essa questão de mulheres, né, em conselhos, que eu acho que também aqui no Brasil tá bem complicado mesmo. Na sua visão, qual que é o maior erro das empresas? Você falou agora, né, quando fala de governança, da gente tratar, às vezes eles tratam o tema como mera formalidade, vamos dizer, né, e não como estratégia. Tem alguns que têm até um conselho, para dizer que tem um conselho, né. Quando vo que você na sua visão, o que que você acha que falando a nível Brasil, assim, né, o que que você vê o maior erro das empresas quando eles falam que: "Ah, eu tenho a governança", né, como é que você vê isso daí? Eu acho que governança, na realidade, é uma caminhada. Então, o fato de uma empresa criar um conselho já é uma caminhada. E a governança, ela vai caminhando e ela vai nessa transição. Então, uma empresa tomar uma decisão, sobretudo as empresas familiares, que demoram mais, né? Tomar uma decisão de ter um conselho já é uma coisa. A gente teve conselho durante muitos anos, mas um conselho informal, de prestação de contas, com regras informais e tudo mais, mas é um conselho. Então, eu não sou muito crítica de nenhuma forma de conselho. Eu acho que conselho que uma empresa tem é aquilo que ela está preparado para ter naquele momento. E a profissionalização daquele conselho é algo que vem ao longo dessa transição. Tem momentos que a empresa, você percebe, puxa, deveria dar aquele passo, mas o passo só pode vir na hora que seja os fundadores ou as pessoas responsáveis estão preparados para fazer aquele passo. Não adianta você tentar fazer isso antes da hora ou você tentar insistir numa coisa pelo qual a empresa não está preparada. Então eu acho que cada empresa tem seu momento na sua linha de tempo. ah, e um conselho, ela tem várias formas de maturidade. E o que eu acho mais importante é que tanto as pessoas da empresa, como as pessoas de conselho, respeitam essa linha de tempo. Eu acho que tem muitos conselheiros que não respeitam a linha de tempo de empresas. E eu acho que tem muitas empresas que demoram para aproveitar uma governança um pouquinho mais estruturada que poderia ajudá-los a fazer transições, a fazer transição de carreira, a transição de poderes, etc. Mas uma empresa é um ser vivo. Uma empresa é um ser vivo que a gente não toma as decisões todas na hora certa, gente. Então eu acho que o mais importante é você poder enxergar o momento, você analisa o momento e você respeita aquele momento e ajuda nessa transição e nessa caminhada. Não tem certo, não tem errado. Muitas vezes eu poderia ter dito, puxa, tá fazendo tudo errado. Mas quando você olha o caixa, tá maravilhoso, então É, não é está errado? Está errado ou não está errado? Então não tem certo. certo e não tem errado. Não, e é o que você falou, cada empresa tem o seu momento, a sua É, maturidade para estar fazendo, né. E é aquilo que eu falei, às vezes eu converso com uma empresa, ela fala: "Não, muda toda a gestão", aí monta um conselho de administração, sendo que às vezes precisa de um conselho consultivo, alguns comitês, não precisa tudo, né. Então eu sempre falo, tem que eu brinco que eu faço essa parte de implantação e eu comento que cada empresa tem seu DNA.
Então, assim, você tem que entender aquela empresa para ver o que ela realmente precisa. Exato. Porque às vezes você fala: "Não, eu quero ter uma igual a". Não, você não é igual àquela empresa, cada empresa é um estilo, cada um tem a É, sua peculiaridade. Então eu sempre comento que primeira coisa é conhecer, como você falou, a empresa como uma pessoa, é um DNA uhum, dela. exato. Então, quando você falou isso agora, eu já, Uhum, eu falei: "No", eu estava pensando nisso, né. é. E é o que a gente fala, né, até te perguntar isso só para, quando a gente vê que realmente um conselho agrega valor, né, do que aquele que cumpre uma agenda, porque a gente percebe que tem muito conselheiro, e eu vou dizer isso por experiência também, que eu ia em reunião de conselho, a pessoa nem lia o que estava lá, ficava lá, nem você percebia que estava cumprindo um papel, Manda né. embora. Ela só Manda embora. entendeu, porque Ma conselheiro que não é vivo também não serve, né, gente. Eu acho que o conselheiro que não anda no chão de fábrica, conselheiro que não anda no ponto de venda, conselheiro que não vive aquela empresa, para mim não é conselheiro. Se é para cumprir tabela ou para assinar um documento no final, se é isso que a empresa precisa, a empresa toma a sua decisão. Mas eu acho que um conselho bom é um conselho enxuto, que tem pessoas que estão realmente vibrando, lutando, trabalhando juntos. Eu sou muito a favor de conselhos ativos e proativos. Eu tenho, já faz mais de. Desde, na realidade, que a gente começou na Smalltech, no início dos anos 2000, que eu tenho conselheiro externo, comigo mesmo, para mim mesmo. Porque senão eu não teria ficado normal, não, porque até para me orientar ao longo do tempo, né, nas tomadas de decisão. é uma empresa familiar. Então eu sou muito a favor porque o que é conselheiro? É que dá conselho. Sim. É que dá conselho. E eu acho que não se pode esquecer isso. Um conselho é formado de pessoas que dão conselhos. Então, quais tipos de conselhos a gente precisa? Você pode precisar simplesmente de um conselho pessoal para você. Ok, então bota uma pessoa aqui ao lado para ajudar a tomar as decisões, né. Hoje em dia o pessoal bota um psicólogo, não importa, bota o que você quiser. Mas eu acho que é você entender o que é governança. Governança é ajudar vocês a tomarem as decisões mais adequadas, porque as certas a gente nunca vai tomar todas. Então, é ajudar a gente a tomar as decisões mais adequadas, mais equilibradas. Então, quais tipos de pessoas a gente precisa ao redor da gente para que isso possa acontecer? E vamos nos cercar desse tipo de pessoas que possam estar com a gente, que possam estar orientando a gente e apoiando a gente. E quem não vive o nosso negócio não pode fazer isso. Não, é isso que você falou, para mim, desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre digo que eu falei com usina, eu ia ver como é que corta cana, eu pegava facão para cortar cana, aí na laranja, tudo isso eu aprendia, né, até na ferrovia e tudo, porque eu ia lá na Coca-Cola, eu ia com o pessoal lá, né, no centro de venda, ia nas fábricas, porque a gente tem que entender o negócio, né, então, cada empresa que eu vou trabalhar, a primeira coisa que eu faço, eles falam: "Quero conhecer a empresa, Uhum, quero conhecer como é que faz, uhum. tudo", porque é como você falou, às vezes a empresa tá com caixa muito bom, tá tudo bem, só que ela tem algumas coisas que precisam, porque aquilo lá pode impactar nela, né, na marca, em tudo mais, e que vai impactar também o fluxo de caixa dela. Então, eu quero entender como é que funciona, como é que tá, desde pessoas, processos, eu falo que é muito importante a gente saber, né, sobre isso. Aí, Nete, agora vamos falar num tema que você sabe que eu amo de paixão, eu queria muito que a Verinha estivesse aqui com a gente, Uhum. que a Luísa também, dona Luísa também, trajando que eu admiro o trabalho que é feito, né, eu tenho visto agora aí, que é caminhadas, é corridas e muito aí, o Grupo Mulheres do Brasil. Você é uma das fundadoras do Mulheres do Brasil. Uhum. A nível Brasil ou foi aqui no Ceará? Não, a nível Brasil. Me fala um pouquinho como é que Como é que tá. começou, né? Eu tô doida pra saber dessa história. Então, teve uma época que a gente estava com redução de IPI. Uhum. ah, então, tanto indústria como varejo vivia em Brasília para negociar o nível de arrecadação do governo. Porque para redução de IPI a gente tinha que vender muito mais para que o governo tivesse uma arrecadação adequada para pagar as contas, basicamente. Então a gente vivia bastante em Brasília naquele momento, eu pela Eletros, da área de linha branca, né? E a Luísa, que não era a Luísa que a gente conhece hoje, tá? Uhum. Mas ela era do Instituto do Varejo, então ela ia pelo varejo e eu ia pela indústria. E sem dúvida quem levantou muito a bandeira dessa redução para manter a economia viva foi a Luísa. Durante vários anos, que foi vários anos que a gente tinha aquela redução de IPI nos bens de consumo. E em algum momento o governo falou para a Luísa, Luísa, não é fácil negociar com mulher, mas é bom, mas é um desafio, mas é muito bom. Será que tem outras mulheres que poderiam conversar com a gente para dar opinião para a gente aqui no governo? Como é que a gente está, o que pensam do país e tal? E a Luísa disse, óbvio,
Quantas mulheres você gostaria, né? Aí disseram, poderia trazer uns 20 mulheres para conversar com os ministros e tudo mais. E aí a Luísa sendo Luísa, fomos 40 mulheres. Num dia fomos para Brasília, e a gente foi recebido por quase todo o ministério. E a presidente na época, era a Dilma na época, para a gente discutir tanto a nossa profissão, o que a gente pensava, como é que a gente via o Brasil. Assim, era um bate-papo geral com um ponto de vista feminino. E aconteceram duas coisas naquela época. O governo falou para a gente, se vocês gostariam de serem mais protagonistas no país, fora a sua profissão, as portas dos nossos ministérios estão abertas para escutar. Que para nós era uma oportunidade que a gente jamais poderia deixar de lado. E o outro era, de repente, tinha 40 mulheres. Para mim foi assim, eu abri os olhos e disse, meu Deus, tem mulher nesse mundo? Porque eu vivia num mundo muito masculino. Eu era linha branca, metalurgia, eu vivia num mundo extremamente masculino. A gente não falava de mulher naquela época, 2013. E tinha 40 mulheres muito legais ali. Então a gente almoçou juntos antes, a gente foi para a reunião e a gente ficou juntos a noite toda lá em Brasília, conversando, e era muito bom. E a gente disse, vamos ficar juntos? Foi assim, não começou com nada, era vamos ficar juntos e ver se a gente consegue fazer alguma coisa juntos, se a gente consegue ser protagonistas de alguma forma ou outra. E foi isso que aconteceu. O primeiro ano a gente ficou se encontrando, se conhecendo, tinha gente de várias áreas, de associações, de banco, de empresas, tinha de tudo ali. Várias regiões também, todos os estados. Não, poucas regiões. Na realidade, eu era a única do Nordeste. A maioria era do Sudeste, a maioria. A gente se juntava em São Paulo. Mas logo a gente começou a entender algumas coisas, né? Que eu tinha uma realidade totalmente diferente aqui no Nordeste, que é a maioria. Então a gente começou a se conhecer como amigas, como pessoas. E a gente começou a dizer, como é que a gente pode ajudar? E eu acho que a primeira coisa era, vamos entender melhor esse país? Então a gente começou a visitar as regiões das mulheres. Então a gente foi para Minas, a primeira viagem na realidade foi para cá, para Fortaleza, a gente veio para Fortaleza, descemos para o Pernambuco, grupos de mulheres para a gente começar a conhecer um pouquinho o Brasil. O primeiro ano foi muito isso, vamos entender melhor esse país e vamos nos conhecer melhor. E para mim foi muito bom, eu não sabia que tinha outras mulheres profissionais fazendo essas coisas, porque eu não tinha tempo para isso. Eu tinha tempo para o meu negócio, meu trabalho, meus filhos, minha família, eu não tinha tempo para buscar outras mulheres ao meu redor. Eu estava naquele meu mundo, que era um mundo muito, muito masculino. E igual a mim, quase todas elas. Então, gente, para nós foi um ano muito bom, porque no primeiro ano a gente gerou uma cola entre a gente que foi muito diferente. A gente, puxa vida, é muito bom conhecer um VP de um banco, uma líder de Paraisópolis, uma dona de uma indústria de tinta, não sei lá, o que é uma executiva da PepsiCo, que eu estava tentando vender castanha. Poxa, então me ajuda a vender castanha ali dentro. Assim, então, foi muito bom a gente se conhecer. É uma troca grande, né? Até mais, e eu posso dizer com muita sinceridade, o grupo fez 12 anos, né? 12 anos o ano passado. Eu diria que 80% daquelas mulheres hoje são entre as minhas melhores amigas hoje. E todas elas estão até hoje. 80%, eu diria, fisicamente até, e 20 estão por aí, né? Mas a maioria está muito juntos, e a gente foi juntos construindo ideias, e tentando entender como juntos a gente podia fazer alguma coisa. Porque a gente descobriu logo no início que muitos de nós, cada um de nós, da nossa forma separada, estava fazendo muita coisa. Então, de repente, juntos a gente conseguia fazer mais. Então, isso foi um primeiro embalo, né? Quando as meninas vieram para cá, vieram ver projetos que eu estava ajudando aqui e vice-versa. Aí a gente começou a unir as sinergias dos projetos. E o grupo nasceu dessa forma, uma forma muito, assim, muito orgânica, muito, assim, muito sem planejamento até hoje, na realidade. Assim. Mas com apoio do governo também? Ou Não. Só iniciativa privada? Não, só iniciativa privada. A gente é um grupo suprapartidário. A gente tem muito acesso ao governo. Ao longo dos anos, os nossos projetos começaram a crescer e ser mais impactantes. Então, a gente tem bastante influência em várias áreas em política pública, mas pelo trabalho que a gente vem fazendo, não por sermos
partidários. A gente não é partidário, mas a gente hoje é extremamente político. Os primeiros anos não, a gente estava tentando entender como que a gente poderia contribuir para o país, como que a gente poderia fazer alguma diferença no país. Mas hoje eu acho que a gente comprovou que a gente tem muito trabalho impactante mesmo, que está fazendo a diferença, que está virando política pública, e por isso a gente foi ganhando muito respeito, não só pelo governo, mas por órgãos, por empresas, pelo trabalho que a gente vem fazendo. Mas a gente nasceu de uma forma muito, uma palavra que a gente usa muito no grupo é o caótico, né, que é o caos com ordem. A gente não sabia muito para onde ia, mas vamos em frente, né? Sem medo de ir em frente, e quando você está junto, é mais fácil você tomar aquelas decisões para ir em frente. E isso fazem 12 anos, o grupo a gente era 40 mulheres, hoje a gente é 137 mil mulheres em todo o país, em 22 países, fazendo acontecer e fazendo a nossa parte, contribuindo. Mesmo às vezes a gente achando que a gente está fazendo muita coisa e nada melhora, né? Mas a gente diz, se a gente não estivesse fazendo, imagine como poderia estar. Então a gente tem várias causas, né? A violência contra a mulher, saúde, educação, política pública é uma causa forte nossa, né? Para a gente influenciar positivamente a política pública. E estamos curtindo a vida juntos. Eu acho que é um grupo único, no sentido que tem poucas regras, mas tem muitos valores. E eu acho que essa pouca regra, muito valor, que mantém a gente coeso e mantém a gente focado em causas importantes. Vocês hoje, né, no grupo lá, vocês têm uma governança também, né? A gente tem uma governança, a gente tem um conselho, a gente tem as nossas... Eu sou vice-presidente do grupo, a gente tem... e a gente está construindo a nossa governança também, né? A gente, pouco a pouco, a gente vai melhorando, mas a gente, já há muito tempo, a gente tem o nosso conselho, as nossas diretoras, a gente tem uma estrutura executiva muito enxuta, e a maior parte da nossa estrutura é de voluntários ao redor do país, ao redor do mundo, né? A gente faz muitos projetos com muitas mãos ao redor do mundo. Tá. Isso que eu ia te perguntar, e né, nesse caso aí, vocês hoje têm, né, de uma forma ou outra, executivos, conselho fiscal também, acho que vocês têm já hoje, enfim, e como é que o grupo hoje sobrevive, assim, como é que é feito esse daí? Vocês têm empresas que apoiam, como é que é feito isso? Se a pessoa quer entrar no grupo, como é que é feito isso? Como é que a gente se sustenta financeiramente, né? Bem, primeiro a nossa estrutura é muito enxuta de profissionais. A maioria de nós somos voluntários, tá? E a gente, como qualquer associação ou OSC, a gente se sustenta com muita dificuldade. Projetos apoiados por organizações, por empresas, por editais, projetos específicos que a gente vai fazer uma captação para realizar aquele projeto. Lei Rouanet, a gente tem alguns projetos dentro das leis de incentivo, mas como toda e qualquer associação ou OSC, a gente tem muita dificuldade. A gente não cobra nada das mulheres, isso sempre é uma discussão entre a gente, se a gente pudesse ou deveria cobrar, então isso sempre é uma discussão. Pela primeira vez, no final do ano passado, a gente lançou de forma mais estruturada uma doação recorrente das próprias mulheres do grupo, né? E vamos ver como é que isso funciona, mas nada obrigatório. Para ser mulher do Brasil, você precisa simplesmente acreditar nos nossos valores, respeitar os nossos valores e cumprir os nossos não negociáveis. Não tem nenhuma cobrança e jamais terá cobrança para fazer parte do Grupo Mulheres do Brasil. Que significa que a gente tem e sempre terá um trabalho enorme para a gente manter o grupo rodando, como toda e qualquer associação ou OSC. Fato é isso. Mas sustentabilidade financeira é uma questão, é uma pauta que está sempre em discussão com a gente. Que vários de nós estamos sempre buscando resolver como é que a gente vai fazer. Aqui, e funciona assim, a gente tem a sede em São Paulo, a gente tem alguns núcleos que tem CNPJ independente, o nosso é um dos núcleos com CNPJ independente, então a gente capta pelos CNPJs, em editais, em patrocínio, para a gente realizar algumas coisas mais estruturadas. Mas é como eu estou dizendo, toda OSC, toda ONG tem essa mesma dificuldade com dinheiro. O que é dinheiro? A gente sabe que precisa de dinheiro para fazer uma coisa mais estrutural, mas o que a gente quer é mais mulheres fazendo e sendo protagonista
Então a gente jamais vai criar uma barreira para essas mulheres, ao contrário, a gente quer incentivar essas mulheres a acreditar que elas têm poder de ser protagonista, que elas têm o poder de fazer a diferença, por menor que seja, com as pessoas perto dela, na região que ela estiver, onde ela estiver nesse mundo. É Então, compartilhar, então, né? É compartilhar e esse é divulgar. o grande objetivo nosso. E a sustentabilidade financeira é uma luta de alguns de nós que a gente precisa trabalhar, que sempre vai ter que trabalhar. Aqui no Ceará, nesses últimos anos, a gente realmente foi atrás de captação. A gente está nesse momento com um projeto super bonito, que é um projeto na área de saúde, que é financiado pelo BNDES e pela Humani, que é um projeto de 2 anos na eliminação do câncer de colo de útero, usando tecnologia e letramento. A gente está entrando no 2º ano agora. Então a gente mudou um pouco a nossa estrutura. A gente tem uma equipe profissional trabalhando com a gente, que está ajudando a gente até a fazer mais projetos também. Então não tem dúvida que o dinheiro ajuda, né? Porque você tem mais profissionais juntos fazendo, e nós que somos, em teoria, as voluntárias, a gente está só guiando em teoria, né? Para fazer acontecer. Mas sustentabilidade financeira para toda organização independente é uma luta constante. Se não for luta constante, eu acho que não é uma SC. É lutar por aquele propósito, Exato. acreditar, né? E é muito maior do que o dinheiro que Sim. entra. E eu estava vendo, você comentou que tem outros países também, que tem mulheres de outros países. Exatamente. E como é que é feita, vocês percebem, assim, como é que é feito lá, essa diferença que tem, né, de desigualdade, de problemas? Também Então, tem essa troca? os nossos núcleos internacionais, elas nascem com um foco um pouquinho diferente, mas elas absorvem muita causa maior nossa. A gente tem 2 causas que são obrigatórias nesses nossos núcleos hoje. É a violência contra a mulher, e o HPV hoje também é uma causa maior que está em todos os nossos núcleos. Os núcleos internacionais, a primeira pauta delas é o acolhimento de brasileiros que estão no exterior. Então, elas estão morando num país estrangeiro. Então, a primeira pauta de todos esses núcleos é acolher essas mulheres, ajudar a orientar a como sobreviver num país diferente. Então, a primeira pauta maior do núcleo internacional é o acolhimento. Aí, na medida que ela vai desenvolvendo e pegando mais voluntários, ela vai pegando as pautas outras. Os nossos núcleos internacionais trabalham também muito com os consulados ao redor do mundo, porque elas estão dentro da comunidade, diferente do consulado, né? Então elas conseguem falar com as brasileiras na comunidade. Então a gente trabalha muito cartilha juntos, muito letramento juntos, utiliza muito a estrutura de consulados ao redor do mundo, e a gente faz muitas coisas que o próprio consulado não pode fazer, né? Porque o consulado tem um limite de atuação, e os nossos núcleos podem ir um pouquinho além nesse sentido. E aí elas vão desenvolvendo as atividades conforme também as voluntárias que elas vão ter. Mas a violência contra a mulher, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores pautas que a gente tem, e o empreendedorismo é outro, porque o empreendedorismo é uma das soluções da violência. Então a geração de renda para as pessoas é uma das soluções para a violência aonde você estiver no mundo, né? Então, se você pega essas 2 pautas, elas são muito fortes nos núcleos internacionais, né? E o empreendedorismo lá fora, ela é até mais assim, porque primeiro é para orientar as mulheres como trabalhar, o que é legal, o que não é legal, etc, etc. Que também a maior parte dos núcleos, elas passam a ter essa expertise, até porque quase todas elas passaram por isso, né? Então, elas são mais livres para fazer outras coisas, porém elas terminam pegando as grandes pautas. A gente tem um programa que é Mulheres de Sucesso, que é um programa de empreendedorismo que hoje é a nível mundial, nasceu em Pernambuco, apoiado pelo Sebrae, que a gente tem, cada sessão de Mulheres de Sucesso tem, eu não sei não, tem mais de 1.000 pessoas participando dos cursos que a gente está fazendo em vários países do mundo, né? Então, o empreendedorismo é muito forte, até para apoiar as pessoas a ter uma forma de ganhar sua vida aonde estiver no mundo, né? E eu falo que essa forma de ganhar, né, e ter essa dependência financeira, que às vezes você percebe É que imprescindível. é imprescindível. Muitas vezes as mulheres não querem porque tem aquela questão, como é que eu vou fazer, como é que eu vou viver, o que que eu vou fazer, né? Exatamente. E eu acho que aí você dando esse caminho, né, para verem, né, e no empreendedorismo, é um caminho que ajuda demais, muito, eu acho, assim, que é imprescindível mesmo ter, né?
E eu vendo você falar aqui agora, eu estava lembrando que eu vi os projetos que vocês fizeram aqui com as mulheres, né, com as rendeiras, não foi? Teve um projeto Super lindo, bonito esse lindo. projeto, Eu lindo. acompanhei, e aí você viu o brilho no olhar, eu estive, né? E o brilho no olhar de estar, né, o reconhecimento delas, porque é um trabalho maravilhoso, né? É, E a forma que foi colocada, então assim, para mim aquilo ali foi, eu vejo, né, eu me encanto demais, eu é, converso principalmente com a Vera, com você, eu acompanho o grupo, e eu falo assim que a gente tem muita coisa a ser feito, mas o que está sendo feito é marcante, é. né? Aquele projeto que você está falando, para mim, é muito lindo. Desde que a gente abriu o núcleo aqui em Fortaleza, que fazem 8 anos, a gente sabia que a gente trabalharia com rendeiras porque é a grande empreendedora desse estado, né? Ah, então a gente sempre vem fazendo, ajudando com custo, com qualidade, com violência, com várias pautas nas associações e tudo mais. Criamos o nosso próprio e-commerce que a gente tem também, a Terra Artesã, que é um e-commerce que a gente tem. Mas a gente sempre na busca de algo que para mim sempre me pegava, porque eu sempre dizia, como é que eu posso ajudar o nosso artesanato a ser perene? Porque cada ano a gente vê que as artesãs estão ficando mais velhas, que o artesanato está morrendo, e você vê ao redor do mundo como isso, o feito à mão está morrendo, né? Então, como é que a gente consegue fazer com isso seja perene? E esse último projeto que a gente fez durante o ano passado, para mim, isso me dá brilho nos olhos, porque a gente conseguiu negociar com uma grande indústria algo que ela nunca conseguiu, porque ela sempre quis fazer uma grande coleção com renda, porém, a rendeira não consegue abastecer ela com o volume, nem com a qualidade, nem com o prazo de entrega que ela precisa como grande indústria. E a gente, analisando, a gente assumiu o desafio, mas a gente consegue. Então, a gente montou no final, a gente tinha 100 rendeiros trabalhando com a gente desde abril, trabalhando regularmente, com tudo que ela estava produzindo já vendido. Então, toda quarta-feira, ela recebia o seu dinheiro, ela entregava as peças para a gente cumpriu o prazo, lançou-se a coleção. E isso, para mim, é perenidade. É a rendeira não trabalhar na esperança de vender. Ela trabalhar sabendo que já está vendido. E agora, ela tinha regras, né? Ela tinha que cumprir entregas, ela tinha que cumprir prazos. No início foi muito tenso, porque eu sou indústria, né? Então eu sabia a necessidade de cumprir prazos e a gente teve muita dificuldade no início, mas no final foi muito lindo. Até na minha própria, a gente tem uma OSC na nossa própria empresa de família e eu tinha vários rendeiros lá dentro e no final, quando eu chegava e a rendeira dizia para mim, Anete, eu cumpri a meta. Assim, aí eu disse, pronto, então estamos no caminho certo, né? Então, Anete, não pare o pedido porque já fiz crediário, estou comprando televisão, estou não sei o que e tal. Então a gente conseguiu fechar o ciclo para a rendeira estar trabalhando de forma regular, fazendo aquilo que ela sabe fazer, mas sabendo que isso é profissional, ela tem que cumprir a meta, cumprir a entrega, cumprir a qualidade. E aí é uma mudança também para elas de mindset. Para elas totalmente, no início foi muito difícil. Ela entendeu o que era meta, né? Eu dizia, quando você vai me entregar na próxima semana? Não, tem que dizer, vai entregar. Então, realmente foi um trabalho desafiador, mas foi super bonito. No final, cumprimos tudo, lançamos a coleção, estamos ainda concorrendo a um prêmio internacional com os vídeos do projeto. E a gente está fazendo a coleção 2026 para a mesma empresa. Então, ali para mim é uma grande solução para artesanato. Eu acredito demais. A gente já está com outras empresas chegando para a gente para fazer isso. E a gente entendeu que a nossa Terra Artesã, que era B2C, um e-commerce B2C, ela está mudando para ser B2B e para ela unir as partes, que faz muito mais sentido para a gente. E eu acho que a gente tem uma solução para o artesanato, que isso começou a abrir os olhos para os jovens. A gente tinha um menino de 14 anos ganhando mais de um salário mínimo por mês, porque ele também estava fazendo. Que ele via a avó, ele deixou de fazer o PlayStation para fazer a renda. Olha. Então, a gente começou a ver muitas mudanças de hábito, simplesmente porque tinha regularidade, a renda financeira estava entrando semanalmente, de uma forma regular, de uma forma justa, né, com preços justos, tudo calculadinho igual a indústria. A gente tem muito orgulho desse projeto, tá? A gente tem muito, assim, a gente é muito grata à Lunelli, que é a empresa que fez o projeto com a gente, com a marca dela, Les à Les. Eles estão felizes, nós estamos felizes, e eu acho que a gente fez uma mudança bem interessante
de unir a indústria com o nosso artesão. E conseguindo fazer isso, a gente tem muito mais possibilidade de ter a perenidade dos nossos sendeiros. Não, a perenidade, como você falou, né, viver a nova geração que deixa de ser, né, eu estava conversando e falou, a gente não tem vamos dizer assim, aquela que veio da avó, da mãe, mas a filha já não quer mais, ela quer deixar de Exato. ser porque não via Aham. realmente lá. E acho que isso também, como você acabou de dar o exemplo do menino de 14 anos, acaba que ele vê uma perspectiva de fazer aquilo com resultado, que vai Exato. ter uma renda. Uhum. Né? E eu vou te dizer, viu? Quando eu ia para São Paulo, eu ia com umas blusas de renda, o pessoal, onde é que eu compro? Não, mas tem aqui. E eu acho que isso aí é também para ir para o sul, para o sudeste. Tem muito, eu acho que tem É, mercado aí para isso. tem. Porque todo mundo ama as rendas daqui, as peças daqui de artesanato. É, Então, isso é muito bom. não, é um projeto E aí, Anete, assim, falando um pouquinho, isso a gente estava falando, né, de sustentabilidade, propósito e legado, né? Você já deixou vários legados aqui pela nossa conversa, eu tenho visto, mas eu percebo que pessoas estão no centro os seus olhos realmente brilham, né? Quando a gente fala na sua atuação com pessoas. E quando é que você percebeu que esses temas que você está tratando hoje, né, que teus olhos brilham mais, seja de uma deixou de ser acessórios para você e se tornou estratégico e essencial na tua vida? Como é que você vê, assim, que você falou: "Não, era importante, você fazia quando você chegou aqui, mas não era o principal", vamos dizer assim, você queria fazer alguma coisa porque você via desigualdade, enfim. Mas como é que passou isso a deixar de ser meio que um acessório para virar uma coisa hoje estratégica, como vocês fizeram agora esse projeto, né, e É, tão essencial? é. Até ganhar com grande já ganharam prêmios já, né? É, eu acho que ao longo dos anos, os seus objetivos na vida, você passa a amadurecer seus objetivos na vida, né? Então, ao longo dos anos, eu sempre dizia, puxa, se eu pudesse dedicar mais tempo da minha vida para fazer o bem ou fazer a diferença, não vou dizer fazer bem, porque isso é assim, assistencialismo, que isso não me interessa, mas a fazer a diferença, a fazer a transformação, eu até gostaria. Então, ao longo do tempo, eu sempre fui dedicando um pouco mais do meu tempo a tentar fazer algo diferente, até nas próprias empresas. E a gente consegue fazer muito nas nossas próprias empresas, nesse sentido. Então, eu sempre fui incentivando isso, até por um efeito de melhorar o lucro da própria empresa através de projetos, né? E sem dúvida, quando eu saí do dia a dia de executiva e eu tive um pouquinho mais tempo, isso atrai demais, né? Então, eu diria até que eu dedico tempo demais meu hoje para isso. Mas mais que a gente faz, mais que a gente percebe que é imprescindível fazer. E a gente percebe quanto a gente consegue fazer a diferença. A gente, como eu mencionei, a gente tem um grande projeto na área de saúde. Para poder fazer esse projeto, a gente teve que mergulhar muito no SUS e nos processos de saúde. Eu não nego que a gente está virando meio especialista nessa área. Mas a gente vê a diferença radical que a gente consegue fazer. Ele deixou de ser um projeto nosso para ser meio que uma obrigação nossa para a gente dizer, não é um projeto para alcançar a cobertura vacinal e rastreio em 10 municípios, que é o nosso projeto, mas é um propósito de vida da gente eliminar o HPV no nosso estado. Então, esse ano a gente entra no ano dizendo que isso é nossa obrigação, que é possível, que a gente enxerga, que é possível chegar a esse momento. E quando você começa a enxergar esses pontos que mudam radicalmente realidades, não tem como você não ir naqueles caminhos. Não tem como você não se dedicar mais e você buscar mais meios de você realizar aquilo. Porque toda aquela experiência que a gente tem, a gente poder canalizar isso para fazer a diferença, para fazer transformações, como a gente está fazendo na saúde. A gente amanheceu esse ano com notícia que a gente está com 50% de alcance de metas nos nossos 10 municípios. Que a gente, puxa, então a gente está no caminho certo e é possível você fazer a diferença. E o que isso significa? Significa salvar a vida. No HPV, 7 mil mulheres morrem por ano nesse país desnecessariamente. E se a gente está com um projeto desse na nossa mão, como é que a gente não vai se dedicar a alguma coisa nesse sentido? O que é mais importante do que você salvar uma vida? Então, eu não acho que seja uma tomada de decisão que você vai naquele caminho, é que o caminho vai te absorvendo. E você vai fazendo. E você vai se realizando. E você tem voluntários de todas as áreas também. Então, por exemplo, deve ter médicos, deve ter médicas. A gente tem de tudo e de De todos. todos. De tudo, de todos, de todas as profissões, de todos os tipos, de todas as formas.
em todas as maneiras. Então tem todo mundo A contribuindo a aí. gente sempre diz, assim, o pessoal diz: "Como é que eu posso contribuir no Grupo Mulheres do Brasil?" Mas o que que você tem? Tem gente que tem tempo, show. Tem gente que não tem tempo, mas que tem contato, perfeito. Tem gente que diz: "Não, mas posso fazer uma ligação", ajuda. Então, Qualquer coisa. o que a gente faz, na realidade, a gente vai unindo pessoas, organizações, mas mostrando os propósitos que a gente tem e mostrando as possibilidades. Ah, a gente esteve recentemente no Líbano e a gente fez uma reunião com eu estava de férias, mas eu fiz uma reunião com o núcleo do Líbano lá, e lá a maior parte das mulheres são mulheres brasileiras casadas com muçulmanos. E dentro da discussão, na manhã, surgiu-se violência contra a mulher, surgiram pautas mais pesadas, né? E a Sasha, que estava comigo, a minha filha, ela disse: "Porque faz tempo que eu não me sinto tão emocionado quanto pelo momento que a gente conviveu, porque você está unindo pessoas e simplesmente deixando as pessoas desabafarem juntos, né?" Então eu acho que mais você se expõe às possibilidades de você fazer uma diferença na vida de alguém ou fazer uma transformação, mais você é absolvido, mais você é envolvido. Então você encontra o tempo Pra fazer. para fazer E acontecer. é enriquecedor e gratificante de Demais, a gente ganha mais do que as outras pessoas, né? Não, com Assim, certeza, eu digo que não tem bem é, melhor quando você vê pra mim, eu sempre falo que o meu propósito de vir pra cá foi esse, quando eu vim para o Nordeste, era pra fazer a diferença, né, na na época da ferrovia transnordestina, e eu vim pra cá porque eu queria ver, né, mulheres trabalhando soldadora, eu queria, pra mim aquilo ali exato. brilhava meus olhos, só de ver, a geração de emprego, né, na região ali né, em Pernambuco no começo, depois aqui no Ceará. Então assim, pra Legal. mim, eu falava assim: "Não, não tem", o pessoal: "Mas Ana, você vai ficar?" Eu falei: "Vou ficar", porque pra mim, isso me faz bem, Uhum, mais do que eu estar viajando pra outros países, mais que eu estar pra mim isso faz sentido pra mim. uhum. Então eu acho que, me fazia bem como pessoa, como profissional, para crescimento, até para tudo, né, como É. filha, como mãe, para tudo, né. E aí, assim, já tá uma delícia, né, de conversar com você, ficaria horas e horas aqui, né. Hoje você trabalha como conselheira também em outras empresas ou só na sua empresa de família? Eu estou só na empresa de família, eu estou com 2 OSCs e eu estou negociando uma privada agora. Assim, tomara que dê certo, né? Porque Né. Já também tá dá tempo que vai dar certo, com exato, certeza, né. exato. E você, assim, nesse caso aí, você olhando, assim, então, no seu papel dentro da sua família e nessas empresas que você está atuando como conselheira, e nessa que você pode estar também, que você já atua com empresas privadas, que você acha que você, com tudo isso que você nos contou aqui dessa trajetória, um pouco dela, né, que você vê que você pode deixar como um legado seu, que você pode colocar para o que você está hoje como conselho e o que você pode ir como conselheira numa empresa? Que você acha que você pode levar para essas empresas hoje? De todos esses legados, eu vou dizer, você tem vários aí, né? Eu acho que, o mais importante é o apoio para a tomada da decisão certa, no momento certo. Porque a gente só aprende a fazer isso errando, se levantando, fazendo de novo, etc. Então, passa a ser muito mais fácil para a gente enxergar as soluções. Eu acho que o enxergar a solução é o mais importante, né? Não enxergar o problema. Então, eu tenho muita capacidade de fazer isso em várias áreas, né? Que seja na área industrial, que seja na indústria, no varejo, que seja na área internacional. Então, enxergar a solução mais provável, a formação de equipes e a liderança das equipes, que na realidade eu fiz a vida toda, né? Então, você conseguir construir aquelas equipes e as pessoas certas, uma experiência de empresa familiar também, como lidar, como fazer, como mexer, etc, etc. Então, eu acho que eu tenho muita experiência ao longo desse tempo, que eu gostaria de compartilhar mais, que é possível compartilhar mais. Então, é por isso que eu sou tão atuante em todas as áreas que eu estou indo. Você sabe que você falando aqui, eu pensei numa coisa aqui, ó. Eu, cada vez que eu levava um não, ou que eu não conseguia alguma coisa, eu não me desanimava, eu não me frustrava. Eu tentava ir até eu conseguir, né? Então, isso eu acho que a gente às vezes vai aprender, como você falou, a gente cai, levanta, Eu já já recebi pode. tanto não. Aí eu falo não, isso aí pra mim fala: "Ai não, não desisto, não fico É, não, não deu",
vamos por esse caminho. É. Eu ia tentando até dar certo. Agora, quando não quer, é porque quando não é para ser, tudo bem, mas se eu sei que tem, eu vou insistindo, né? Então, acho que eu também sempre fui muito, dentro da minha época, eu sempre fui muito aquela que não queria casar, ter filhos, eu sempre quis trabalhar, eu quis fazer alguma coisa, então, eu sempre fui um pouco fugir da curva, né, eu falo. Mas eu acho que isso é muito bom porque a gente acaba aprendendo, né? Então, é difícil, a gente vivia num mundo muito masculino, muito, não tinha, né, era poucas mulheres, então a gente sabe como que é difícil também, né. E aí eu queria te pedir uma coisa, assim, pra você, né, começou uma mulher nova, né, e aí tem uma carreira brilhante que você teve até e ainda vai ter cada vez mais, que estão iniciando a carreira delas hoje, ou pensando numa transição, porque tem muita gente que pergunta, né, para conselho, para atuar em comitês, como é que você, vamos dizer assim, de uma forma mais prática, assim, mais direta, assim, vamos falar romantizar, a gente fala a palavra, né, o caminho. O que que você daria de conselho para essas pessoas? Acho que você também deve trabalhar com mentoria também, ou não? Eu faço muita mentoria, mas eu não trabalho com mentoria, mas eu faço muita mentoria, eu estou em vários programas de mentoria que eu faço como Eu voluntária. também. Eu tô como voluntária. E, em geral, eu faço muita mentoria, assim, informal também. Mas eu não faço isso de forma profissional. Para mim, o mais importante em qualquer coisa que a gente está fazendo é que a gente seja o melhor naquilo que a gente está fazendo. Então, o caminho que a gente escolheu, que a gente seja o melhor naquele caminho, que a gente tenha um conhecimento profundo, não só daquilo, mas tudo que está ao redor. E o nosso conhecimento, nosso conhecimento e a nossa visão naquele ramo, naquela área que a gente escolheu, é o que, em teoria, deveria levar a gente para onde a gente quer ir. Eu vejo muitas pessoas que, não, tá aqui o plano da minha carreira. A gente pode ter um plano, mas a gente precisa também ter aquela flexibilidade de ir num caminho que a gente nunca nem pensou. Então, eu não sou muito de estar extremamente planejado e estruturado. Eu sou da opinião que a gente precisa ter muito conhecimento. A gente precisa ser muito profundo no nosso conhecimento. Porque o conhecimento que é o nosso valor, e muito mais hoje em dia do que nunca. Porque o nosso conhecimento precisa a gente ter discernimento, permite a gente ter mais discernimento, sobretudo num momento hoje que a gente tem uma inteligência artificial que está toda ao redor da gente. Então, mais conhecimento a gente tem, mais base que a gente tem, vai permitir a gente seguir e escolher aquilo que a gente deseja. Para mim, é conhecimento. A gente tem uma base muito profunda. Acho que acabou a era da superficialidade e é preocupante, porque acho que muitos profissionais que estão se formando, infelizmente, estão bastante superficiais. Sim. Não acho que eu posso liderar, por exemplo, eu liderei fábrica de linha branca. Eu sei produzir fogão. Eu sei produzir. Eu sei todas as etapas. Eu não sou eu sei cada etapa da produção. Então, eu acho que o conhecimento profundo, para mim, é o que mais importa e é o que mais vai ajudar hoje em dia. E eu acho que o pessoal precisa tomar muito cuidado na sua forma de enfrentar a sua caminhada hoje em dia. Porque a inteligência artificial, ela dá muita facilidade para a gente, mas se a gente não tem profundidade por detrás disso, a gente pode ir no caminho Imediatismo. demais. Então, o que eu digo é conhecimento profundo. Eu sou um engenheiro químico de não sei o quê. Então, vá na base, entenda, tenha conhecimento, saiba tudo da sua área, seja curioso, tenha visão além das fronteiras. Conhecimento, para mim, é o mais importante. Tem muita gente que tem seu plano, vai buscando, vai fazendo isso. Eu acho que hoje é muito complexo a situação. Se você quer ser um conselheiro, tem milhares de grupos de conselheiros, tem milhares de cursos de conselheiros, tem milhares de não sei o quê, mas o que é profundo ali? Eu acho que a gente precisa buscar isso. A gente precisa assegurar que a gente tem um embasamento profundo, que a gente tem conhecimento profundo, que a gente tem vivência daquilo que a gente está propondo fazer. Você falou falar aquilo com conhecimento. Com experiência, que a gente se prepara bem. Eu acho que esse preparo é o mais importante, que a gente vive aquilo que a gente está se propondo a fazer. Eu tenho muito medo da superficialidade.
Não, isso pra mim Tenho muito medo. eu acho que eu estava né, superficialidade, imediatismo Aham. e até um pouco de humildade às vezes, né, eu fico vendo a pessoa mal começa, ela já quer estar num cargo aqui, Ah, porque se não tiver e é muito rápido, não passa muito tempo numa empresa, não deixa, né, então assim, eu às vezes dar um passo para trás para poder avançar, não. Então às vezes eu quando faço, né, esses aconselhamentos, eu falo muito isso. Às vezes eu já dei passos para trás para eu conseguir coisas que eu queria uhum. lá na frente. E fui humilde de tentar, porque eu sabia onde eu queria pensar em chegar. E eu naquele momento me faria bem pra mim, então acho que isso também a gente tem que entender, né, eu acho e me preocupa também, sabe, assim, eu vejo a falta de empatia, isso Uhum. hoje eu vejo muito isso, por isso que eu quero cada vez mais, assim, estar envolvida em grupos e tentar levar para essa nova geração que tá vindo, um pouco mais de empatia, um pouco mais de que isso eu sinto falta, sabe, assim, a eu vejo que se a gente não tiver um propósito também, essa nova geração, né, a gente não adianta você ter, que nem falou, empresa familiar, você pega a geração que tá vindo, é muito difícil para a pessoa que tá lá da primeira geração. Então eu vejo muito isso tanto em empresa, vejo isso em famílias, eu vejo isso em grupos, e eu acho que a gente tem que sempre nos unir, né, na net para fazer buscar o melhor, né, a gente tem que fazer o nosso cada um fazendo o seu caminho, e é o que você tem feito, assim, de forma brilhante, admirável, e aí, Anete, assim, como eu falei, eu queria ficar horas e horas conversando com você. Eu tenho muitas mais outras coisas para te perguntar, mas eu sei também que seu tempo eu te agradeço. Queria que você deixasse, assim, uma mensagem final, olhando ali para nossa câmera, para as pessoas que estão te ouvindo, um convite também para participar e o que a gente puder, tá aí, trazer mais gente, não só para, né, para Mulheres do Brasil, eu vejo crescendo cada vez mais, mas uma mensagem, assim, para essa guerreira que veio para o Brasil, né, tão nova, fez uma história brilhante aqui fora, né, tem seus filhos, tem sua neta, e é sempre essa pessoa humilde, acolhedora que você é, né, desde quando eu a conheci, você sempre foi uma pessoa muito, eu sempre falo aquela pessoa que você sente vê que é uma pessoa, né, desde a áurea, desde a pessoa, do jeito, né, que é aquela pessoa ela tem uma energia maravilhosa, então você sempre, eu vejo, eu sou muito assim com a pessoa, quando eu vejo, eu olho assim, eu falo: "Onde é que o santo bateu?", não é, mas então assim, pra mim realmente é começar 2026 de uma forma com uma energia, com uma vontade, aprendendo demais com você aqui hoje. Aí eu queria que você deixasse um recado aí para o nosso público, o pessoal que está vendo. Muita gente estava esperando a nossa conversa, o nosso bate-papo, já tinham me perguntado, porque era para ter sido em 2025, mas vamos começar 2026 aí melhor. Então, legal. Então, primeiro, obrigado por poder falar um pouquinho. É sempre bom a gente falar um pouquinho sobre, ou refletir um pouquinho sobre a nossa vida. Isso até ajuda a gente a dizer, a gente fez alguma coisa na vida também, né? Assim. E a gente está entrando no ano, um ano que eu acho que vai ser um ano complexo. O Brasil vai ser complexo, mas o mundo já mostrou que nasceu complexo, né? Ah, e eu acho que o pensamento é um pensamento positivo que a gente deveria ter. Eu acho que os nossos atos, a gente precisa pensar muito bem sobre os nossos atos, o que a gente está fazendo, assegurar que o nosso propósito seja um propósito verdadeiro e que tudo que a gente esteja fazendo seja fazendo algo para progredir, para o bem. Ah, tudo que a gente esteja falando também seja algo para a gente falar do bem, para a gente ser positivo. A gente precisa buscar isso porque vai ser um ano muito complexo aqui nesse país. E o que está acontecendo no mundo não é positivo para a gente nesse momento, porque é um ato inesperado, negativo. E a gente precisa fazer coisas positivas na nossa vida. Eu acho que a gente deve falar de forma positiva, a gente buscar realizar ações positivas. E a gente deveria criar uma energia positiva ao redor da gente. Eu acho que o Brasil precisa muito disso esse ano para a gente não entrar num outro ano de extremismo, de dificuldades, de inimizades. E a gente buscar um ano de construção positiva. E eu acho que é isso que eu busco, a gente progredir. Que as pessoas possam entrar o ano dizendo, oh, eu vou fazer mais um passo para frente na minha vida profissional, pessoal, eu vou construir, e construir para o bem, que seja no meu trabalho, que seja ao redor de mim, na minha família, a gente sempre ter um objetivo da gente caminhar para frente e para o bem. E mais do que nunca a gente vai precisar isso esse ano,
Então é isso que eu vou fazer, eu vou buscar ir além, para frente. Tem muita ousadia e coragem, né, para fazer até além daquilo que a gente acha que a gente pode fazer. Não ter medo. E a gente A ir gente quer ser no caminho do protagonista. bem. Ser protagonista no caminho do bem. Em tudo que a gente Sempre. estiver fazendo. E em 2026 a gente precisa fazer isso. Anete, eu só pedi para você deixar aí, para quem quiser, depois nós vamos colocar o seu Instagram, seus contatos, mas para quem quiser participar do Grupo Mulheres do Brasil, como é que pode fazer para ser uma voluntária aqui, né? Depois de Então, tão lindos os projetos que tem pela frente. então, qualquer um pode fazer parte do Grupo Mulheres do Brasil. Mulher, porém a gente aceita homem voluntária também. Mas é só entrar no nosso Instagram, que é Grupo Mulheres do Brasil de Fortaleza. Vocês podem entrar. Inclusive, a gente tem dentro do Instagram várias propagandas saindo, chamando as pessoas para entrar, dizendo: olha, você não quer vir com a gente? Então, você entra ali, entra no nosso site, www.grupomulheresdobrasil.org.br também, dizendo que você quer fazer parte, que vocês vão chegar para a gente e a gente vai chamar vocês para conhecer, entender um pouquinho melhor o grupo e entender como você pode fazer parte. A gente só consegue fazer perante o número de voluntários que a gente tem. Então, mais gente a gente tem, mais projetos a gente pode ter. Então, eu só posso dizer que faz bem a gente fazer parte do Grupo Mulheres do Brasil. Então, o convite é: procure a gente, que seja via Instagram, que seja via site, e uma de nós vai entrar em contato e vai chamar vocês para estar juntos. Vai ser, como você falou, mais gente pensando, mais gente trazendo, isso é muito bom, né? Nete, muito obrigada. Obrigada a você também. 2026 com muito Para nós, né? para nós, né? É Para isso. sua linda família. Obrigada. Viu? E muito obrigada, que eu sei que o seu tempo é corrido, que você está sempre de viagens e tudo mais. Mas tô aqui, conte comigo, eu já quero participar dos projetos aí, pode me colocar aí, eu já falei com a Verinha também, e estamos juntas aí, parabéns pelo todo o trabalho e por essa conversa maravilhosa, que para mim, assim, como você falou, você falando da sua vida, eu vou lembrando da minha, e eu saí daqui com um grande aprendizado e reflexiva, então eu acho que isso é importante, quando a gente tem uma conversa tão maravilhosa como essa, a gente já sai daqui pensando, né, e eu falo que, como você falou, pensando sempre pro bem, né, e falo: meu Deus do céu, quanto tão pouco eu fiz, né, eu olhei para você agora e falei: meu Deus, tão pouco eu posso fazer muito mais, olha lá quanto você fez, né, então, eu acho que é isso, a gente se dar mais ao próximo, né. Então, é isso que é meu propósito, essa história do podcast foi isso, não é só falar de carreira, né, não, é falar sobre tudo que a gente conversa, então, 2025 foi maravilhoso, como eu falei, e 2026, começando com você, vamos ter outras conversas aí muito ricas também, mas com a ideia é essa, sempre com pensamento positivo, pensando sempre em trazermos, né, pessoas que vão contribuir, né, para tudo, na vida pessoal, profissional, familiar, em tudo. Eu digo que e até mesmo, até falo, eu também não sou partidária, eu falo que eu sou totalmente, porque eu acho que a gente só tem que buscar um Brasil melhor, né, e já tem tanta desigualdade aí, tanta assim, diversidade de tudo, né, no nosso país, então eu falo que a inclusão para mim é importante e outras coisas mais aí, e você faz isso muito bem, Anete. Você é um exemplo, referência, e tenho certeza que você vai conseguir na empresa e vai conseguir o prêmio, viu? Não tem nem dúvida, viu?